Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 9 de janeiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo, e não tivemos até aqui ataque russo à Ucrânia com mísseis e drones, né? A gente tem visto nos últimos dias, praticamente todo dia tem um ataque com drones ou mísseis. Hoje não teve ainda, porque tem aviões, bombardeios russos no ar. Então é possível que ainda exista algum ataque à Ucrânia hoje no dia 9. Felizmente, até aqui não temos nada. Agora, curiosamente, nós temos alguns ataques ucranianos aqui, né? Primeiro tem um incêndio aqui em Oriol, mas também tem um trem que foi explodido aqui na região de Sverdlovsk. Os ucranianos, os sabotadores, colocaram bombas no trem, explodiu um dos vagões, infelizmente o segundo não detonou, e com isso a explosão não foi tão grande, mas de qualquer forma tem danos na estrada de ferro aqui na região, né? Também temos a informação que os ucranianos atingiram alguns postos de eletricidade russos na área ocupada e há um grande blackout aqui na região ocupada de Kherson. Tem vários outros ataques ucranianos que aconteceram de ontem para hoje, também aqui em Belgorod. A situação parece que está crítica, teve um monte de coisa atingida, um monte de ambulância foi necessária para tirar os feridos, né? Na linha de frente não temos nenhuma novidade significativa, algumas pequenas modificações, mas nada que mude de fato o panorama. Aqui os russos continuam atacando com muita força aqui em Krink, sem conseguir avançar nada. A gente tem a informação que o principal negociador republicano do pacote de ajuda para a Ucrânia, e que também inclui a parte da fronteira americana, diz que o acordo já está quase certo, deve sair essa semana ainda o acordo entre democratas e republicanos para votar o apoio à Ucrânia, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eduardo Godoy, Minion Afetivo, Roy Mustang e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar aqui com um trem. Não tem imagens do trem que explodiu perto de um depósito de óleo ali na região de Sverdlovsk, né? Temos só informações de lá, e a imagem que a gente tem aqui, ó, tem essa imagem, mas a gente não sabe. Eu fico com medo porque é um cara aqui que não tem nenhuma credencial, ele pode ter pego uma imagem genérica para botar aqui, não deve ser do caso lá, né? Mas a gente sabe que aconteceu, que explodiu um vagão combustível perto de um depósito de óleo, e um segundo vagão combustível não explodiu, mas aí os russos viram as bombas plantadas ali pelos sabotadores, né, provavelmente ucranianos. Tá aqui as imagens da bomba, tá vendo? É mais um vagão combustível aqui e um monte de explosivo aqui bem na junta do vagão, né? A impressão que é isso que eles estavam querendo explorar aqui para explodir o vagão inteiro. Infelizmente isso daqui falhou, explodiu só um dos vagões, não sabemos se a explosão atingiu também o depósito de óleo que fica do lado, né? Então, grande ação aí da inteligência ucraniana para explodir esses trens russos. De qualquer forma, deve ter dado um bom estrago lá na estrada de ferro e na região ali, vai dar um trabalho para os russos resolverem, né? Além disso, teve um outro ataque, aqui não sei se foi ataque, aqui pode ter sido um acidente isso. Dois trens bateram, né? Um trem de passageiros bateu com um trem de carga que vinha na direção oposta na Transbaikal, né? Na ferrovia Transbaikal. 14 vagões descarrilaram, mas não tem nada, segundo eles, não teve nenhum dano, não aconteceu nada muito sério, coisa e tal. Enfim, essa imagem aqui dos trens quebrados ali na região, né? Bom, teve ataque ucraniano também em Belgorod, né? Mais uma vez, os ucranianos lançaram drones e mísseis contra Belgorod. O que você está vendo aqui é o trabalho da defesa antiaérea russa tentando destruir esses drones e mísseis. Parece que a defesa antiaérea russa estava bem ativa, viu? Gastaram um bocado de foguete aqui para parar esse ataque ucraniano, mas o que a gente sabe é que o ataque teve efeito. Alguma coisa foi atingida por ali, ó. Se você olhar aqui, ó, segundo eles estão dizendo, foram ambulâncias que foram enviadas para evacuar lá o lugar que foi atingido, para trazer os feridos. Teve também um monte de prédios destruídos e 3 carros danificados, né? Então a gente sabe que alguma coisa foi atingida lá, né?
Bom, também teve um depósito de óleo que pegou fogo em Oriol, né? Oriol é essa outra região aqui, é mais perto da Ucrânia, também teve um depósito que pegou fogo ali. Não temos informações sobre como é que foi isso daí, é lógico que pode ter sido também um acidente, mas aqui eu acho mais provável que tenha sido de fato um ataque ucraniano, né? Pode ter sido um drone, pode ter sido um míssil, pode ter sido um monte de coisa nesse alcance aqui, relativamente perto da fronteira ucraniana, o mais provável é isso, né? Outra coisa, a ponte da Crimeia está fechada hoje, né? Isso daqui é a fila de caminhão lá em Rostov-on-Don, a fila de caminhão para entrar na ponte da Crimeia. Dá para ver que está com problemas lá, né? Não sabemos de nenhum ataque à ponte da Crimeia, mas vocês sabem, sempre que há um risco da Ucrânia fazer ataques à Crimeia, eles já fecham a ponte da Crimeia preventivamente, então deve ter sido isso que aconteceu, mas a gente não sabe de nenhum ataque à ponte da Crimeia ou à Crimeia em si no dia de hoje, né? Uma outra coisa curiosa, né? Ontem, vocês lembram, teve um grande ataque, de anteontem para ontem, teve um grande ataque russo contra a Ucrânia, com vários mísseis, vários drones e coisa e tal. E o que a gente ficou sabendo agora é que teve mais um míssil que caiu no território da Rússia, né? Vocês lembram que no ataque que teve no final do ano passado, também teve um dos mísseis caiu ali na região de Voronezh, agora caiu na região de Volgogrado, um outro míssil nesse último ataque russo à Ucrânia, né? Parece que os mísseis russos também não estão querendo atacar a Ucrânia, já estão com dor na consciência, já estão atacando os próprios russos, né? Que aconteça mais vezes isso, né? Então, em alguma região, algum ponto dessa região aqui, a Ucrânia está para cá, vocês sabem, os mísseis são lançados aqui de uma região em cima do Mar Cáspio, e justamente essa área aqui, os russos meio que impedem a passagem de avião comercial, exatamente para evitar qualquer confusão com os mísseis, né? Repara que os aviões comerciais, eles contornam aqui, né? Eles não passam nessa área, mas justamente aqui, em alguma coisa aqui, esse míssil Ra-101 caiu ali na região de Volgogrado, né? Bom, e também a gente tem a informação de que a maior parte do território de Kherson está sem energia elétrica e podem haver falhas nas comunicações móveis, no serviço de celular, segundo as autoridades, entre aspas, russas, né? Porque não são autoridades de verdade, são fantoches colocados pelos russos ali, né? Mas eles estão falando sobre isso. A gente não sabe de nenhum ataque recente sobre isso, mas a Ucrânia está com uma certa frequência atingindo a retaguarda russa aqui. Isso pode ter sido consequência disso, né? Bom, também teve esse outro ataque aqui, a gente não sabe onde é que é. Só saiu essa informação aqui, que foi uma base de manutenção e reparo em algum lugar da linha de frente. Então teve essa destruição grande aqui, dá para ver que foi atingido talvez por HIMARS ou por drones, pegou fogo em um monte de coisa aqui. Eu acho que essa base de reparo dos russos não vai funcionar por um tempo, né? Bastante coisa destruída ali. E a gente não sabe onde foi isso daqui, não temos a informação sobre onde foi isso daqui, né? Bom, sobre a linha de frente, olha que lindo isso, né? Lá em Krink, os russos continuaram tentando ontem avançar ali em Krink, né? Krink é nessa região aqui, próximo a Kherson. Você tem o rio de Dnipro passando por aqui, então os ucranianos têm uma cabeça de ponte aqui desse lado de cá do rio de Dnipro. Fora isso, é tudo dominado pelos russos aqui. E essa cabeça de ponte está dando um bocado de trabalho para os russos, né? Já estamos há meses aqui e os russos não conseguem tirar essa cabeça de ponte daqui. Eles continuam tentando com muita força, mas continuam explodindo com muita força também, né? Impressionante as explosões aqui. E é principalmente isso daqui com drones, tá? Drones kamikazes. É lógico, aqui também os ucranianos usam artilharia, né? A margem direita ou margem norte do rio de Dnipro, ela é mais alta que a margem sul ou margem esquerda, então eles usam a artilharia também daqui para cá, conseguem atingir alvos com uma certa facilidade aqui, mas muito do trabalho é feito por drones, né? Impressionante realmente a capacidade de explodir coisas dos drones ucranianos ali, né? Bom, aqui o pessoal está falando que justamente os russos fizeram mais uma tentativa de atacar Krink, ali na região de Kherson. As fontes dizem que foi um total de 5 tanques russos e vários blindados destruídos. Olha só, 5 tanques e vários blindados. É muita coisa mesmo, um show
de detonação desse ataque dos russos ali, e no final das contas não conseguiram avançar em nada ali em Krink. Continua a cabeça de ponte ucraniana firme e forte ali naquela região, né? Aqui a gente já está falando do fronte em Avdiivka. Isso daqui é um TOS, um lançador de foguetes, que também foi explodido por lá, foi atingido, ficou pegando fogo um tempinho, deixa eu ver se... E daí, de repente, o fogo chegou na munição, né? E aí, quando o fogo chegou na munição, a coisa virou mais cinematográfica. Olha que lindo isso. Parece fogo de artifício, né? Justamente porque pegou a munição ali da explosão desse TOS, né? Então é isso daí, foram imagens bonitas aí da linha de frente, mas a verdade é que em termos de mudança mesmo não teve muita coisa. Como a gente tinha falado ontem, os russos avançaram um pouquinho aqui em Marinka, né, se aproximando de Yerohivka, mais aqui a oeste, mas não teve nenhuma mudança significativa por aqui. Uma coisa importante, aqui em Novomihailivka, os ucranianos conseguiram afastar os russos daqui, tá? Aqui, lembra, os russos estavam chegando perto aqui da zona sul de Novomihailivka, né, do sul aqui de Novomihailivka. Não é que os ucranianos avançaram, mas o contra-ataque que eles fizeram aqui ontem tiraram os russos dessa região aqui. Os russos foram obrigados a sair dessa região aqui, então pelo menos aumentou a zona cinza, né? Se os ucranianos forem espertos, conseguem até avançar um pouquinho aqui e afastar mais o perigo de Novomihailivka, né? Então, mas de qualquer forma, nenhuma mudança significativa por aqui. Aqui é em Bakhmut, Bakhmut está aqui. Também continuam os russos tentando avançar aqui na região, mas nenhuma mudança significativa, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a necessidade de mais defesa antiaérea ucraniana. A gente já tinha falado sobre isso ontem, né? Os russos fizeram um grande ataque e conseguiram acertar muita coisa, justamente porque miraram cidades em que não há sistema de defesa antiaéreo mais moderno, não tem Patriot. Nem tentaram Kiev, não tentaram Odessa, não tentaram Lviv, tentaram outras cidades que não têm sistemas de defesa antiaéreo tão potentes quanto o Patriot, né? E aí conseguiram de fato causar muitos danos, só com mais defesa antiaérea para a Ucrânia para resolver isso. Ele fala mais algumas outras coisas aqui, mas não tem nada de significativo nessa informação, né? Bom, sobre a questão da mobilização ucraniana, vocês lembram, os ucranianos querem mobilizar 500 mil soldados e está tendo uma grande discussão lá na Verovna Rada, que é o parlamento ucraniano, sobre como fazer essa mobilização, né? Aparentemente existem 5 alternativas da lei de mobilização, uma do governo e mais 4 que foram apresentadas por deputados. E aí aquela discussão, né? Vai mobilizar quem? Vai mobilizar quem paga menos imposto, porque a Ucrânia precisa do pessoal que paga imposto para continuar operando, né? Vai mobilizar todo mundo igualmente, sortear aleatoriamente quem vai ser mobilizado. Como é que vai ser essa mobilização? Aparentemente tem 5 alternativas e o pessoal vai discutir, né? Isso daqui é uma coisa positiva, como eu falei para vocês. Eu sei, mobilização é uma coisa que fere a ética libertária, mas, de novo, isso é o que eu falo para vocês, a ética libertária ela só é possível num mundo em que o mundo inteiro esteja sob a ética libertária. Enquanto você tem um Estado bélico capaz de fazer um ataque ao seu Estado, muitas vezes a única alternativa que você tem é, de fato, mobilizar uma força para se defender. Não tem alternativa no caso da Ucrânia. O que a Ucrânia vai fazer? Deixar a Rússia invadir? Não resolve problema nenhum, só piora a situação, né? Enfim, então essa situação aqui não é a ideal, mas o pessoal está pelo menos discutindo isso abertamente, como fazer a mobilização, o que é muito melhor do que faz, por exemplo, a Rússia, que simplesmente chama o pessoal e não está nem aí para decisão, para discutir decisão e coisa e tal, né? Bom, aqui está aqui a matéria que fala sobre as 5 alternativas, mas não fala exatamente quais são as 5 alternativas que tem, né? A gente tinha falado que uma era mobilizar o pessoal que paga menos imposto, porque o que paga mais imposto continuaria necessário para girar a economia ucraniana, né? E outra seria igualmente, aleatoriamente de todo mundo. Quais são as outras 3 alternativas, a gente não sabe, mas eles devem ter lá alguma coisa intermediária, né? Além disso, parece que havia algumas normas problemáticas que foram identificadas ali na legislação que permitiriam corrupção, né, que
facilitariam corrupção. Não é que a norma em si fosse ruim, mas alguns dispositivos facilitariam a corrupção. Não sei se seria algo do tipo, o delegado da região pode dizer que tal pessoa está isenta porque é uma pessoa notável, uma pessoa importante para a economia local e coisa e tal, e aí realmente abre margem para corrupção, né? Mas eu não sei. Eles estão dizendo só que isso tudo está sendo estudado lá, né? Bom, os russos estão em situação precária lá nas trincheiras, eles não têm equipamento adequado para o inverno, cada vez mais tem aviso de reclamação de russo com problemas nos pés e com outras doenças, né? Aqui um monte de gente reclamando, tanto os próprios soldados quanto parentes de soldados que estão lá na Rússia reclamando da situação dos soldados russos ali na região, né? Isso está de acordo com o relatório da inteligência britânica que fala que a Rússia está a caminho de perder 500 mil soldados até o final de 2024, transformando suas forças em uma força de baixa qualidade, alta quantidade, né? Isso é curioso, porque isso historicamente sempre foi a Rússia, né? Se você pegar as guerras russas, eles sempre trabalharam desse jeito. É muita gente, não tinha uma qualidade muito boa, não tinha bons armamentos, não tinha boa coisa, mas morria muita gente e ainda tinha muita gente para repor, eles acabavam ganhando as guerras, as que eles ganhavam, né? Muita guerra a Rússia perdeu. Mas havia um esforço na Rússia desde 2014 para modernizar essa coisa do exército russo, né? De transformar o exército russo numa força com menos dependente de números em massa, de mortes em massa, e mais focada em qualidade de soldados, em armamento, como é, via de regra, os exércitos ocidentais, né? Então, só que aparentemente a Rússia reverteu para o padrão dela histórico, né? Essa reforma que eles planejaram deu ruim, voltaram a fazer o que faziam antes, né? E um outro problema que a Rússia está tendo é a questão do congelamento, né? Alguns lugares entraram no 4º dia sem aquecimento e muita gente já até saiu dessas cidades que estão sem aquecimento porque não tem como, né? 5 graus abaixo de zero, o apartamento começa a esfriar, o apartamento como um todo começa a esfriar, daqui a pouco ninguém consegue viver ali dentro, né? O Anton Gerashenko traz uma série de declarações aqui de residentes ali. Isso aqui é Moscou, tá, gente? Não estamos falando de interiorzão da Rússia, não. É Moscou isso daqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui a região, essas coisas marcadas em amarelo, é onde existem reporte de pelo menos alguns blocos na cidade que estão sem calefação, que estão sem aquecimento, né? E nessa época do ano, inverno lá na Rússia, muito frio, inverno esse ano está rigoroso, as temperaturas estão muito baixas, então o pessoal da Rússia está tendo problema com isso daí, né? Não estão conseguindo reparar os sistemas de aquecimento, de calefação, até porque um problema que a Rússia está tendo é justamente o fato de que muitos jovens, muitos trabalhadores braçais foram mandados para a guerra, de forma que os serviços gerais de manutenção e coisa e tal acabam sofrendo com falta de pessoal, né? Então essa é a situação ali, tá um monte de gente congelando, né? Ah, sim, e teve também em Yekaterinburg, outra cidade aqui um pouco mais longe aqui, não é aqui em Moscou, é mais aqui para leste, também está com problema de calefação. Centenas de casas estão com temperaturas menos 19 e sem calefação, né? O pessoal está brincando aqui que o pessoal está ligando para o Putin, coisa e tal, mas Putin não vai resolver nada. Bom, uma coisa que os russos têm que lidar na Ucrânia sempre é a resistência, né? Os ucranianos não querem fazer parte da Rússia, já deixam isso claro, sempre tem um monte de grupo de partisãos, de civis que tentam a todo custo atrapalhar a Rússia, a ponto que a Rússia resolveu mandar 35 mil Rosgvardia, que é a Guarda Nacional Russa, né? São soldados focados em manter a ordem pública, então isso aqui não são soldados capacitados para ataque ou defesa militar, mas sim para manter a ordem pública. E a ideia deles é mandar esse pessoal para lá exatamente para tentar conter essa onda de insatisfação contra os russos, né? Vão conseguir? Acho pouco provável. No final das contas, vão usar brutalidade, eles têm feito isso, têm feito filtragens, parado ucranianos aleatoriamente para ver o celular, para ver se a pessoa está mandando alguma mensagem para alguém e coisa e tal. Isso é um absurdo, é uma violência absurda, completa lá, mas enfim, estão no desespero, né? Isso é mais uma coisa que mostra para os russos que eles não vão conseguir manter essa região, né? Só com muito uso de violência, sempre vai ser muito caro para eles manter isso
enquanto eles conseguirem, né? Em mais dia, menos dia, vão acabar perdendo. Bom, a boa notícia saiu por conta do deputado James Lankford. Ele é o principal negociador dos republicanos e disse numa entrevista que o acordo, que ele chama de acordo da fronteira, mas vocês sabem, né? Porque de fato o orçamento já saiu, o acordo já foi aprovado, eles continuam negociando, mas segundo ele a coisa está bem adiantada, deve sair o acordo esta semana ainda. O que eles chamam de acordo da fronteira é aquele acordo que inclui a fronteira e ajuda a Ucrânia e ajuda a Israel também. Então é um pacote conjunto de medidas na fronteira e 100 bilhões de ajuda à Ucrânia, Israel e acho que tem Taiwan também nesse pacote. Mas enfim, mas o grosso é para a Ucrânia. A maior parte é para a Ucrânia, seria o orçamento deste ano para o apoio americano lá na Ucrânia. Então boa notícia, parece que está encaminhando essa questão da fronteira ali, né? E isso deve resolver essa semana. Vamos aguardar mais informações, né? Outra coisa curiosa que aconteceu foi uma visita da Casa Branca e representantes da Ucrânia com representantes da defesa, da indústria de defesa americana, né? Então parece que o pessoal estava querendo saber sobre novas tecnologias, o que a indústria de defesa americana poderia produzir para ajudar a situação atual da Ucrânia lá na guerra, né? E isso é uma coisa fundamental, né? Como o Zelensky e o Zaluzhny também falou no artigo dele, a situação atual, o equilíbrio de forças torna difícil você fazer um avanço definitivo. Ele optou por poupar tropas e poupar equipamento, né? Justamente para crescer essa reserva ucraniana e poder fazer um ataque de sucesso mais adiante. Mas um outro fator que pode fazer diferença nisso daí é a tecnologia. Se você tiver uma arma diferente, tiver um outro tipo de equipamento que consiga quebrar essa defesa russa ali nas regiões ocupadas, pode ser uma solução, né? Então o pessoal fez aqui um monte de reuniões, justamente aqui, ó, discutiram a produção de armas para a Ucrânia com representantes da indústria de defesa americana. Uma ênfase renovada foi dada em ajudar a Ucrânia a sobrepujar as dificuldades técnicas que estão segurando o progresso e quebrando o momento no campo de batalha, né? Então é isso aí, vamos ver o que pode ter de novidade interessante aí. Estão falando muito em drones aqui, tem drones, pode ser realmente uma saída interessante, né? Eu já falei sobre isso aqui ontem, tá? Mas agora parece que hoje é que o pessoal tá falando sobre isso, então eu resolvi falar de novo, que o GUR, né, o Serviço de Inteligência Ucraniano, comprou 100 gigabytes de dados classificados de uma companhia russa que fabrica equipamento militar e drones e sistemas de defesa antiaérea e sistemas de guerra eletrônica. Então é uma coisa importante, porque isso daí permite que os ucranianos saibam como é que funciona a defesa, os sistemas de guerra eletrônica russos, e dessa forma evitem, né, ou contornem esses sistemas. E como é que eles conseguiram isso? Corrupção pura e simples. Pagaram para um cara lá, para um civil que tinha acesso a isso dentro do emprego, e o cara entregou para eles, né? Então o bom é isso, né? O que o pessoal fala, esse é o grande problema do exército russo, é a corrupção. Você tem realmente uma corrupção em vários níveis. Para o Putin conseguir reduzir essa corrupção, ele teria que fazer uma purga enorme no exército, e isso acabaria enfraquecendo o próprio exército dele. Não tem como fazer isso nesse momento que está em guerra. Então ele fica refém da corrupção, e de vez em quando a corrupção acaba ajudando a Ucrânia, como nesse caso, né? Veja, a corrupção não é só nesse caso não, tá? Toda vez que um capitão, que um general faz uma compra inútil só para ganhar dinheiro com propina, isso ajuda a Ucrânia também, porque o cara está comprando arma merda só para poder embolsar uma parte da grana, né? Então isso também ajuda a Ucrânia. Além de situações como essa, em que você consegue comprar pessoal ligado a isso daí, né? Mas isso daqui é só uma besteirinha. Os ucranianos fizeram uma enquete mandando os russos para o inferno no dia do Natal ortodoxo, né? Perfeitamente justo. Lindo de morrer isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.